Vão até Jesus, perguntem a ele: és tu aquele que devia vir? Ou devemos esperar outro? Voltem e contem a João o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os pobres recebem a boa nova. Feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram, e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, a liturgia de hoje nos chama a ter uma alegria no coração. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Alegre essa terra. Já Isaías já está vislumbrando a chegada do nosso Senhor, nosso Salvador. Por isso, amados irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Vai nos falar a carta de São Tiago. Vede como o agricultor espera o precioso fruto, espera o precioso fruto. Ele não acelera o precioso fruto, ele espera até cair a chuva do outono e da primavera. Tudo tem um tempo, ou seja, tudo está no tempo de Deus. Tudo está no tempo de Deus. Até a nossa conversão está no tempo de Deus. Quantos de vocês que aqui se encontram, mas há anos atrás, alguns anos atrás, não davam a importância que vocês dão hoje para a liturgia? É o tempo de Deus. O tempo de Deus chega no seu coração. Por isso precisamos ter calma, paciência. Nós temos um processo de conversão, e esse processo de conversão nos chama a realmente vislumbrar a alegria que é ter o nosso Senhor conosco. Mas atentamos ao Santo Evangelho de hoje, que é muito interessante. João agora estava onde? Na prisão. João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, e manda os seus discípulos lá
até Jesus Cristo para perguntar a Jesus se ele era o Messias, se realmente ele era o Messias. E assim, o discípulo de João vai até Jesus, e aí Jesus diz assim: olha, vai lá e diga para ele, para João, o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo eu curar os surdos, os mudos, os coxos. Vocês estão vendo eu levantar o paralítico. Vai lá e diga para ele as maravilhas que vocês estão vendo, aquilo que vocês estão assistindo com os próprios olhos, com a própria experiência. E assim ele o faz. Ele vai de um lado e avisa para João o que está acontecendo. Aqui nós precisamos nos alertar que João está na cadeia, e da cadeia ele não vai sair vivo. Da cadeia ele não sai vivo. Aqui aquela história que nós já conhecíamos de Herodíades, que tinha um caso com Herodes, que era esposa do irmão de Herodes. Então, essa confusão que você já conhece. E João Batista falava às claras, falava que não era permitido que ela tivesse um caso com o irmão de quem ela estava tendo caso. Então, Herodias tinha ódio profunda de João. Aqui é só um adendo para nós nos contextualizarmos no texto de hoje. Mas o que é mais importante aqui reafirmar é que quando eles vão lá e falam para João o que eles viram, e Jesus pede para que João fique calmo, porque ele chegou, o esperado chegou. Agora veja bem, olha só a pedagogia muito interessante aqui. Ora, gente, quem foi que batizou Jesus Cristo? Quem? João Batista. Sim ou não? Sim. Ora, mas como é que João agora manda os seus discípulos para perguntar se de fato é Jesus o Messias? Então tem alguma coisa que não está indo bem aqui. Mas olha a pegadinha de João Batista. Ele sabia que era Jesus, porque ele mesmo aponta: eis o Cordeiro de Deus. Ele mesmo, João, aponta para Jesus: este é o Cordeiro de Deus. Eu não sou digno de sequer desamarrar as correias de suas sandálias. Então João Batista reconhece Jesus há muito tempo. Mas por que ele faz isso com os discípulos? Porque muitas vezes, amados irmãos, a gente vai ver isso, por exemplo, tem um novo grupo aí de Crisma na paróquia, né? Tem um grupo de Vema, tem um grupo que está na formação, e isso é importante. Mas olha, toda formação tende a cair no desgaste. A gente não lembra das primeiras palestras, a gente não lembra das segundas, a gente não lembra. Talvez a gente lembre do lanche, né, na formação. Talvez a gente lembre do lanche que alguém trouxe, enfim. Talvez até lembre, mas do conteúdo nós não lembramos muitas vezes. E o que João quis fazer com os seus discípulos? João queria apenas dar conteúdo. João queria que os seus discípulos experimentassem a Jesus. Se nós não experimentamos nosso Senhor Jesus Cristo, vai vir as tempestades na nossa vida, vai vir os momentos muito difíceis da nossa história, e nós não vamos ficar de pé, porque Jesus está teoricamente nos nossos ouvidos, mas não chegou no nosso coração. Então nós percebemos, amados irmãos, que a formação
que a Santa Igreja nos dá, ela também precisa da minha experiência pessoal com nosso Senhor. Eu preciso dessa experiência, porque, voltando a dizer, aparece um crisma, termina o crisma, entra outro crisma, sai crisma, volta crisma, e as pessoas ainda precisam de conversão. E essa conversão só se dá pelo caminho íntimo, criar intimidade com nosso Senhor. Na medida em que eu crio essa intimidade com nosso Senhor, eu vou me fortalecendo de tudo aquilo que eu aprendi, de tudo aquilo do conteúdo que eu tive. Porque senão vai só com a experiência do crisma e nada mais, nada mais. Eu costumo dizer que para algumas pessoas é até a despedida solene da igreja. Vem até bispo para você se despedir. Aí você se crê e mete o pé. Porque foi bonito, tá? Teve mitra, báculo, incenso, né? Uma festa danada para sua despedida. Por quê? Porque aquele conteúdo que foi lhe dado não entrou no coração. Portanto, amados irmãos, que tenhamos com essa experiência que o sábio João Batista quis ajudar os seus discípulos. Ele fez com que os discípulos experimentassem a Jesus. Vai lá ver o que ele está fazendo. E assim eles viram, e assim eles começaram a caminhar após a morte de João Batista, começaram a caminhar com Jesus. Uma outra pergunta o Padre nos faz: Jesus veio nesse mundo para fazer milagres? Sim ou não? Sim ou não? Jesus veio para fazer milagres? Sim ou não? Não veio para isso. Jesus não veio para fazer milagres. Jesus veio fazer o quê? Veio nos dar veio nos dar a salvação pelo mérito da Santa Cruz. Veio nos dar a salvação. Mas por que ele fez milagres? Ele fez milagres para marcar o contraponto entre o Antigo Testamento, que é João Batista, o último profeta, e Jesus Cristo, o Novo Testamento. Foi para dar um contraponto entre João e Jesus. Então nós percebemos que nós precisamos entendermos a nossa pedagogia. Alguém diz assim: olha, quantas vezes eu fui ao hospital, e quando eu vou ao hospital ungir uma pessoa, seja lá quem for, eu peço a cura. Eu peço que a pessoa cura. Mas se ela não foi curada, está bem assim também, está tudo bem. Nós precisamos pararmos de acharmos que o nosso Senhor é o fazedor de milagres. Ontem eu fui você sabe que o padre está fazendo uma missão lá no Cristo Redentor, né? Então teve um casamento às 4 horas da manhã, naquela chuva, e enfim, uma ventania lá em cima, enfim, o padre estava lá, né? Ficou ensopado e hoje está o resultado aí. Bom, enfim, nem é isso que eu quero falar. E aí, era uma pessoa muito rica, sabe? Era uma pessoa muito rica. Para vocês terem uma ideia, eles fretaram um avião de Curitiba para o Rio de Janeiro. Os convidados dele, então, gente muito rica. E aí, eu fui na festa, nem fui convidado. Eu me convidei. Não fui convidado, não. Eu me fiz convidar. Entendeu? Porque eu queria até o fim. Não ia pegar uma caricatura. Fui até o fim.
Fui lá na festa. Gente, era um casamento e um batizado. Gente, era um hotel lá na Barra. Gente, como tem gente rica, né? Gente, eu falei, meu Deus, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo, eu quero comer aquilo ali, eu quero comer tudo. Gente do céu! E aí, sempre que tem um padre, sempre vai aparecer alguém para conversar com o padre. Não tem jeito. E aí eu muito simpático, porque eu sou simpático, já. Eu sou muito simpático. Aí chegou um japonês, que ele é neurocirurgião, né? Só tinha uma mesa cheia só de médico. Ele parece que o cara do casamento também é médico. É médico. Bom, enfim. Aí sentou lá. E sentou lá para perguntar, dizendo assim: padre, a minha esposa, nós somos católicos de muitos anos, e agora ela cismou de entrar numa igreja dessa aí, uma dessas casas da moeda, uma casa da moeda por aí, caçando um cofrinho aí, nessas casas por aí. Padre, ela está me dando muito trabalho, padre. Ela critica tudo que é da igreja, ela fala mal de Nossa Senhora, ela faz isso, ela faz aquilo, padre, que eu vou fazer? Aí ela quer, padre, renovar os votos do matrimônio. E aí eu falei para ela: só renova se for na igreja de onde você veio. Em outra igreja eu não renovo. Muito bem. Mas eu orientei a ele o seguinte: aí ele perguntava isso para o padre. Gente, aquilo que eu falava do Crisma, lembra que eu falava do Crisma? Então, tanto conteúdo a pessoa tem, para você ter uma ideia, para piorar a conversa aqui, a mulher fez teologia. A mulher formada fez teologia. Mas olha, gente, quando o mercenário chega na nossa vida, e nós estamos abertos para o mercenário, não tem jeito, o mercenário vai vencer. Mas por quê? Por que vai vencer? Porque eu não posso ser católico, eu sou enquanto católico, aí eu estou lendo o livro de Chico Xavier. Como é que é isso? Você não é católico? Você está lendo Chico Xavier? Aí eu estou lendo o livro de não sei quem lá, de Xexonoé, estou lendo não sei quem lá. Ué, mas você não é católico? Por que você não leu o conteúdo da tua igreja? E aí nós vamos nos abrindo o coração para outras doutrinas e vai chegar. E quando chega, é avassaladora. É avassaladora. Tudo aquilo que você aprendeu ou acha que aprendeu, vai para o lixo. Vai para o lixo. E aí eu dizia para esse homem o seguinte: agora vamos lá. Qual é o exemplo de fé que você tem? Você vai à missa todo domingo? Ai, não, padre. Tem alguns domingos que eu acabo dormindo, que eu não vou. Enfim, você quer um processo de conversão, mostrar para alguém a verdade. E verdade é essa que nem você acredita. Como é que é isso? Verdade é esta que nem você acredita. Então, o processo é conversão pessoal, intimidade com Deus. Na medida que eu estou em intimidade com Deus, eu também vou atrair outras pessoas. E eu dizia para ele: vá para a sua paróquia, procure o seu padre e peça orientação ao seu padre quanto a essa situação. E ele vai te ajudar. Vai ser lento, vai ser devagar, mas ele vai te ajudar. Então, amados irmãos, façamos cada um de nós, é pessoal, não é indivíduo, não é coletivo, a experiência do nosso Senhor. A sua esposa não tem a mesma experiência que você, nem você tem a mesma experiência que ela. Seus filhos não têm a mesma experiência que você, nem você tem a mesma experiência que eles. Eu não tenho a mesma experiência do nosso Senhor como o de vocês, nem vocês têm a mesma experiência que eu. É muito pessoal, é íntimo.
E é isso que me faz ficar firme, é isso que me faz estudar, é isso que me faz me dedicar, é isso que me faz ir para frente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.